Há muitos anos atrás, Deus me chamou para fazer a obra. E aí eu passava a semana dando aula, final de semana viajando, pregando. E aí lá veio um problema. Fenda de ampulheta na corda vocal. De tanto eu falar, minha corda vocal lá entortou e abriu. E quando a médica fez aquele exame, olhou para mim e disse assim: você é profissional da voz? Eu disse: não, senhora. Ela disse: não, mas você usa muito a sua voz. Alguma coisa está errada aqui. Me conta aí como é que é a sua vida. Eu digo: bom, eu sou professora. Eu passo a semana dando aula e o final de semana pregando. Eu acho que eu já contei esse testemunho aqui. Mas tem muita gente novata. Aí ela disse: não vai dar para a senhora continuar fazendo as mesmas coisas. A senhora vai ter que decidir. Ou passa a semana dando aula e o final de semana repousando a sua voz. Mas o que é que a senhora faz mesmo no fim de semana? Eu disse: eu sou missionária. Ela disse: como é que é esse negócio? Aí eu disse: não, eu trabalho assim para o Senhor, eu prego nas igrejas. Fui dizer a ela como era. Ela disse: pois a senhora vai ter que decidir. Ou passa a semana dando aula, o fim de semana repousando a voz, ou passa a semana sem usar a voz para poder no fim de semana pregar. Eu era recém-concursada, eu tinha só livrado o período probatório. E aí eu fui orar a Deus. E um dia eu ouvi uma professora dizendo lá no colégio, não sei o que, falando lá, readaptação em outra função. Aí eu disse: ei, como é esse negócio? Que eu não sabia nem que existia. Eu sei como é esse negócio. Não, readaptação em outra função é você entra com um processo para você ser readaptada, relocada em outra função. Aí eu disse: quer dizer que eu como professora posso entrar? Ela disse: pode. Agora tem uma coisa, a perda salarial é grande. Você vai perder Fundeb, você vai perder Porto de Giz, você vai perder isso, você vai perder aquilo. E aí eu não contei conversa, dei entrada no processo. Eu estou dentro do contexto de quando você compreende que uma palavra, você está debaixo de uma palavra. Dei entrada no processo, e quando eu dei entrada no processo, que a história se espalhou na escola, minha tia na época era diretora da escola, ela mandou me chamar no gabinete dela lá, ela olhou para mim e disse: o que foi que tu fizesse, criatura? Tu acabasse de entrar como professora efetiva do quadro do Estado, só livrasse o período probatório, tu vai ter uma perda salarial violenta. Por que você fez isso? Eu disse: porque eu tenho um chamado. E entre eu abrir mão da sala de aula e abrir mão da pregação, eu abro mão da sala de aula. Dei entrada. As chances eram pouquíssimas. Aleluia. Eram pouquíssimas. Mas chegou o dia da gente comparecer na junta. E todo mundo dizia assim: você vai para a junta, agora quando chegar lá na junta, você vai ter que mentir muito. E eu disse: pois está ruim. Porque Deus vai fazer alguma coisa por mim, porque eu não vou para isso não. Só que dias antes da junta, acho que um mês mais ou menos, não lembro quantos dias, eu fui pregar numa igreja da Madureira, e lá tinha um irmão, que ele já dorme no Senhor, o irmão Fernando. E quando eu preguei naquele congresso de mulheres lá, eu falei: irmãos, ore por mim, porque tal dia eu vou estar passando na junta médica, e eu preciso que Deus me dê vitória num processo de readaptação. E aquele irmão, eu não sabia, estava lá e ouviu, ele trabalhava na regional de saúde, lá por dentro com os médicos de junta e tudo. E quando terminou o culto, ele foi onde eu estava e disse: como é o nome da senhora completo? Aí eu disse: Maria Aparecida da Silva Borges. Ele anotou num papelzinho. Eu fiquei sem entender. Aí eu olhei para ele, ele disse: eu estou anotando o nome da senhora porque eu trabalho, e eu vou dizer para os médicos lá que essa pessoa, vou dizer que é uma pessoa minha. Estou na minha. Mas como tinha passado mais de mês, eu lá sabia se esse irmão se lembrava de mim, também não liguei, não peguei o telefone dele, fui embora, não tinha contato nem nada. Chegou o dia da junta. Quando chegou o dia da junta, que a médica pegou meus papéis, olhou para mim e disse assim: a senhora sente isso? Eu disse: não, senhora. A senhora, quando fala assim, sente como se fosse uma lança cortando a sua garganta? Sente? Não, senhora. A senhora sente isso? Não, senhora. A senhora sente... Não. Então por que a senhora está aqui? Eu disse: porque eu quero me readaptar. Eu preciso sair de sala de aula, porque eu uso minha voz no final de semana. Eu prego, sou evangélica. E eu preciso me readaptar. E ela olhou assim os papéis.
E alguém tinha me dito, olha, se você for readaptada, você vai ter que de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, estar lá se humilhando para os médicos, pegando novo atestado. É aquela coisa, aquela morrinha. E eu dizendo para Jesus, Jesus, eu não quero estar lá de 3 em 3 médicos, de 3 em 3 meses. Eu não quero estar lá de 6 em 6 meses. Eu quero que tu trabalhe por mim. E ela olhou para mim, aí pegou meu nome e disse, Maria Aparecida da Silva Borges. Olhou para mim e disse, a senhora é alguma coisa de Fernando? E eu disse, não senhora, quem é esse Fernando? Nem lembrava do homem. Aí eu disse, não senhora. Ela disse, quem é esse Fernando? Aí ela disse, é um irmão, um do bigode bem cheio, um irmão, ele trabalha aqui com a gente. Porque ele deu um nome de uma pessoa e esse nome aqui da senhora. Aí eu disse, eu acho que é um que é da Madureira. Ela disse, é. Ela olhou para mim e disse, minha senhora, é o seguinte, para que a senhora não precise mais voltar aqui, eu estou bem grande, definitivamente. A senhora está readaptada definitivamente. Nunca mais a senhora vai precisar passar em junta. O Deus da palavra estava interessado em me tirar do cenário. Continuei trabalhando. Trabalhei até me aposentar. Aleluia. Mas em outra função. Porque outra função me dava a mobilidade de poder ir para os congressos. Não usava a minha voz. Eu trabalhava em secretaria. Me dava a mobilidade. O que é que eu quero chamar a sua atenção? É que quando Deus tem um projeto com você, você vai ter que caminhar debaixo da direção da palavra dele. Oh, aleluia. E quem caminha debaixo da direção da palavra, irmã Cleonice, pode se levantar o vendaval que tiver, o canhão que vier. Você sabe quem lhe prometeu, você sabe, não arreda o pé.